E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Me chamo professor Túlio e vou trabalhar com vocês na disciplina de História. E hoje, de um modo especial, a gente vai trabalhar a questão da formação dos Estados Nacionais, certo? Lembrando que essa formação dos Estados Nacionais, ela vai trabalhar também a questão do início da Idade Moderna, certo? Então, nós vamos ver aqui um pouco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna e a construção dessas nações que vão constituir os países que hoje nós conhecemos atualmente, né? E que fazem parte do continente europeu de um modo geral. Então, nós vamos observar, primeiramente, a questão da figura do rei, né? A figura do rei na Idade Média e a figura do rei na Idade Moderna, elas vão ser completamente distintas, tendo em vista que na Idade Média a figura central era o senhor feudal, né? E depois a gente vai observar que a política do rei dentro dessa Idade Média, ela é bem distante da que a gente usa atualmente, né? Da que a gente conhece atualmente. Nós vamos observar que os senhores feudais eles não se submetiam a essa figura do rei, eles eram independentes da presença política do rei, não é? Só que enquanto a questão da Idade Média ela vai chegando ao seu declínio, obviamente o rei vai se aproveitar desse período para que ele pudesse também crescer a sua força política, econômica e estrutural. Então nós vamos observar que essa autoridade monárquica ela vai se estender por todo um território definido por limites. Como é que vão ser esses limites? Lembrando que na Idade Média esses territórios eles eram divididos, né, em feudos e o rei ele vai começar a agregar esses feudos ao seu território. E esses territórios eles vão começar a formar esses países que vão se chamar estados modernos, né? Que na realidade são também chamados de estados nacionais. Nós vamos observar que a partir do século XI, o rei ele vai ter a prioridade na questão fiscal, jurídica e política, não é? Então, a figura central sai dos senhores feudais e passa a ser exclusivamente do rei, não é? A gente vai observar também que ele vai ser a autoridade máxima, é ele quem vai legitimar as leis daquela região, não é? Da região em que ele governa, e a gente vai observar que ele também tem que formar os exércitos e ele também tem que organizar a questão dos impostos. São esses três pontos que vão fazer com que o rei seja legitimado como autoridade máxima daquele local. E a gente vai observar que, para que o rei também pudesse ter poder, ele também necessitava de apoio, né? Como atualmente as pessoas também precisam de apoio para poder governar. E ele vai contar com o apoio da burguesia. É importante que vocês entendam que a burguesia ela está associada à figura do comerciante. É a pessoa que pratica o comércio naquela época, tá certo? Então, sempre que a gente falar em burguesia, vocês associem a figura do comerciante, certo? E nós vamos observar também a questão do seguinte, que essa presença do rei junto com os burgueses vai enfraquecer também os nobres. Por quê? Os nobres eram as pessoas centrais, né, da época da sociedade medieval. Então, quando o rei ele toma o apoio da burguesia, automaticamente os nobres eles vão cair no prestígio. E como é que eles vão ter esse título de nobre? Como é que eles vão se manter com o título de nobre? Tendo que se aproximar do rei, né? Então eles vão se submeter à figura do rei. Por fim, nós vamos observar que o rei ele vai acumular estímulos, né? Ele vai acumular poderes de tributos, poderes que vão sustentar o Estado, poderes que vão regulamentar os impostos e que esses territórios eles vão organizar de maneira própria essa organização de impostos, né? Tendo em vista que não existia em muitos territórios a questão da moeda. Eles ainda trabalhavam na questão muitas vezes de compra e troca, né? Então, eu tenho algo sobrando e preciso de um material que outro território tem de sobra. Então, a gente faz essa negociação de troca, certo? E aí nós vamos observar que o comércio e a cobrança de impostos eles vão ser cruciais para a formação desses estados, certo? Outra coisa que nós precisamos ver também é a questão das leis, né? A questão do Leviatã.
E eu quero frisar aqui a questão do absolutismo na Inglaterra, né? A Inglaterra, que foi um dos principais países absolutistas, vai trabalhar na questão dos teóricos do absolutismo com a figura do Leviatã, né? Quem é o Leviatã? O Leviatã é esse monstro que vocês estão vendo aqui no slide, né? Que está aqui em destaque, onde o pensador John Locke ele vai dizer que o Estado ele deve oprimir, ele deve pressionar as pessoas para que as pessoas possam obedecer às leis que estão sendo impostas, certo? Então, nós podemos observar o seguinte também, a questão do campo religioso. É importantíssimo também o apoio da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica ela é a maior instituição da Idade Média e ela continua por muito tempo da Idade Moderna sendo a maior instituição da Europa, né? Então, para que um rei ele pudesse tomar poder, né, para que ele pudesse ser legitimado como um rei no início do seu governo, ele tinha que ser coroado pelo Papa ou pelo bispo daquela região, né? E durante o seu governo é importante que exista a aprovação e o apoio da igreja, porque a igreja conseguia fazer uma certa, entre aspas, manipulação na mente das pessoas para que as pessoas pudessem seguir aquilo que ela pregava. Bom, é um assunto bem extenso, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a formação dos Estados Nacionais. Vocês também podem utilizar o livro didático de vocês para que vocês possam se aprofundar ainda mais. E também façam algumas anotações, porque é importante para que vocês possam compreender melhor esse conteúdo, tá certo? Vocês podem observar também a questão do absolutismo de uma maneira mais profunda, não é? Onde a gente vai observar o absolutismo na visão teórica, mas também na visão política econômica da Inglaterra, tendo em vista que muitas revoluções que acontecem na Inglaterra, com as revoluções inglesas, perdão, vocês vão observar que o absolutismo ele vai centralizar a Inglaterra e logo depois o absolutismo entra em crise e entra a monarquia parlamentarista, que é a questão da política inglesa até os dias atuais, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Como eu disse a vocês, façam as devidas anotações, aproveitem com o professor de História da escola que você faz parte, que você está matriculado, tire suas dúvidas também, não se prenda apenas a essas aulas, para que você também possa conhecer e se aprofundar ainda mais no nosso conteúdo, certo? Então, até a nossa próxima aula e que você possa continuar nos acompanhando nas aulas que virá.